Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações da atual política que se instalou no Brasil, diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora pro conteúdo. Não que sejamos livres de pecados, mas os confessamos, nos arrependemos e buscamos o perdão, a possibilidade de nos redimir. Ainda assim, podemos ser vítimas dos grandes pecadores deste país, daqueles que não se livram da soberba que está na raiz de todos os pecados. É a esse sacrilégio que estão entregues políticos, ministros do STF e grande parte da imprensa. Eles vivem nesse sentimento negativo, caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, o que os leva a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. A soberba fez vítimas nas eleições municipais na capital paulista. Faltou a Pablo Marçal a humildade que conduz a virtudes. Talvez ainda possa se endireitar e voltar. Para Joyce Hasselmann, o fim da linha parece ter chegado. A soberba a atirou à solidão e à autodestruição. E não há remissão dos pecados para quem afirma que, antes da política, ganhou muito dinheiro como a jornalista mais importante deste país. E que a população não está preparada para votar no que é bom, bonito e agradável aos olhos do Senhor. Joyce queria uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Nem 2.000 eleitores acreditaram em alguém que não é próximo do verdadeiro Deus. Por mais pancadas indisfarçáveis que levem das urnas, das ruas, Lula e o PT não abandonam a soberba. Nessa arrogância, nesse orgulho desmedido, nesse desejo desordenado de autoexaltação, Lula pode se comparar a Deus. E Gleisi Hoffmann pode dizer que ele está reconstruindo o Brasil, que Bolsonaro destruiu. E Janja pode jurar que é amada pelo povo brasileiro. E ainda tem Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que podem fazer o joguinho que atenderá melhor a seus interesses. A soberba é mesmo a mãe de todos os pecados. Na lista infecta de grandes pecadores deste país, os ministros do STF ocupam os primeiros lugares. Pretensiosos, esnobes, altivos, autoconfiantes, superiores, querem ser os editores da sociedade, os editores do Brasil, querem empurrar a história na direção correta, falam em tolerância sendo intolerantes, reclamam de um tal cabresto digital que eles próprios tentam impor, querem aplicar suas aulinhas de democracia, rasgando leis, abandonando a Constituição. Só eles sabem de tudo. Pertence a eles e apenas a eles toda a verdade, todos os poderes. Vão enfileirando pecados, brincando diabolicamente de executivo e legislativo. Não abrem mão de promover a total recivilização do Brasil. A imprensa os apoia e descaradamente enxerga em qualquer tentativa de reconduzir o Supremo ao seu verdadeiro papel um desejo de vingança, uma ideia de golpismo. A imprensa, agarrada à soberba, com suas verdades próprias, não é mais imprensa. Aponta vingadores e golpistas inexistentes, interdita o debate, fingindo que o defende, proíbe questionamentos, como se nada fora da sua régua distorcida merecesse apuração. Repete o pecado do demônio contra Deus, num desejo desordenado de excelência própria, que leva à arrogância, à desobediência ao Criador, a falta de humildade e de caridade que amplifica os outros pecados. Por isso, a nossa guerra não tem fim, e assim deve ser. O que se exige de todos nós, principalmente, é uma luta contínua e incansável contra a soberba. O que você... Nenhum petista. Agora vamos derrotar o candidato do Paulo Eduardo Martins. Pô, bem melhor, né? Então, é uma postura inaceitável de quem personalizou a coisa ou está pensando em curral eleitoral em 2026, sei lá. Não em São Paulo. A prioridade era
tirar o Boulos do segundo turno e dar um recado para a esquerda e para o Lula. Por isso que o Tarcísio é uma decepção. Para mim é uma decepção. Por favor, explique o nascimento da direita comunista no Brasil, eleitores do Marçal que vão para o Boulos. E a quem que você acredita essa responsabilidade? Existe uma turma que é tão irritada com o sistema fake, porque, vamos lá, vamos ser o advogado do diabo. Fui contratado agora por essa turma. Então, eu sempre gosto no exercício de me colocar nos sapatos alheios. Né? Vamos ser o advogado deles aqui. Que argumento o doutor Rodrigo traz para a mesa? Quem congelou minhas contas bancárias? Quem me colocou sob censura prévia e cancelou meu passaporte? A. José Dirceu. B. Lula. 3. C. Flávio Dino. D. O tucano Alexandre de Moraes. Foi o tucano. Então, eu trago isso para a memória porque tem uma turma que fica mais radical antissistema, vira mais libertária, lê o livro do Spooner e fala "Let's abolish the government", que é o seguinte, cara, pelo menos o PT não esconde o que é. Está lá flertando com seu modelo socialista e tudo. Agora, esses tucanos, o Alckmin me enganou. O Alckmin se vendeu como conservador Opus Dei. O ladrão quer voltar à cena do crime. 1 ano e meio depois, Lula! Lula! Cantando a social internacional socialista. Então, assim, eu entendo o cara que olha e fala assim, quer saber? Fuck you, tucanos. O Paulo Guedes é um cara que quando eu conversava com ele, ele falava, Rodrigo, o PT aprendeu em menos tempo algumas coisas do que os tucanos. Os tucanos são arrogantes, os tucanos cagavam na cabeça dele. Esse cara chegou de Chicago achando que vai cagar regra aqui, que sabe tudo de economia, liberalzinho. Mendonça, de Barros e companhia, esses tucaninhos todos de mercado, eles são idolatrados pela mídia, porque eles são mais apresentáveis do que o PT. A Vera Magalhães ama os tucanos, porque eles comem com talher de prata. Para quem tem a visão estética de mundo, isso é maravilhoso. São os globalistas. Então, quem é mais perigoso? O comunista do Foro de São Paulo ou o Jorge Soros e os globalistas de Davos? Eu não sei. Então, eu entendo o cara que ele fala assim, quer saber? Agora foda-se. Vocês estão jogando esse joguinho de sistema para cima de nós e tudo, derrotaram o único cara que era antissistema e avacalhou com esse jogo sujo. Então, agora toma! É Boulos. Agora, qual é o problema de pensar assim? Toma! Então é Lula. E tá o Lula aí na presidência. Seria menos pior ter o Alckmin em vez do Lula? Algum daqueles da terceira via? Os 27 que eles tentaram, o Moro, a Tebet, seria pior do que o Lula? Ou menos guloso, em que pese tucano só pensar em aumentar a arrecadação, também. E na geopolítica seria mais moderado, globalista, estaríamos apoiando a Ucrânia, estaríamos criticando Israel, pedindo cessar-fogo, mas não estaríamos do lado do Irã. Entende? Então, eu entendo o cara que está de saco cheio, o cara que quer ver o circo pegar fogo. O problema é que ele esquece que o circo é o Brasil. Então, é complicado. E tem um fenômeno parecido nos Estados Unidos, por exemplo, muito eleitor do Bernie Sanders migrou para o Trump. Porque é uma pegada populista econômica também. O cara olha e fala assim, esses outros todos querem me ferrar. Quem que fala contra esses caras? O Bernie Sanders, populista da extrema esquerda, e o Donald Trump, populista nacional da direita, nacional populista da direita.
Porque não dá para negar que a postura do Marçal, do Trump e companhia é uma postura populista. O que é o populismo? Não é o popular que eu não gosto. Isso é uma definição boba. O populista tem algumas características históricas que definem. É você se colocar como o para-raio entre o sistema e o povo, só você representa o povo contra o sistema e você traz uma boa notícia. Basta votar em mim que eu sou a solução para os seus problemas. Política deixou de ser a arte do possível, não temos mais que mitigar danos, temos balas de prata aos montes, não temos mais trade-offs, como diria Thomas Sowell, temos soluções definitivas. Vote em mim. Eu os representarei contra todos os outros representantes falsos. Isso é populismo. Isso está fadado a decepcionar. Bolsonaro tinha essa pegada populista. Ele decepcionou ou não? Aliás, a resposta é meio óbvia. Como está o Brasil hoje? Ele foi eleito presidente. Ah, mas o sistema não deixou, tornou-o inelegível. Sim. Logo, ele não conseguiu peitar o sistema e trazer soluções. Estamos na mão do Lula. Então, o populista está fadado a decepcionar a sua base, que acreditou no messianismo de um mito. Cadu. USA. Com uma provável vitória do Trump, acha que ele deveria passar medidas provisórias para acabar com os tratamentos de controle hormonal, mudança de sexo entre menores? Acha que ele deveria fazer uso dessa ferramenta como o Biden fez? Cadu, isso é um dilema de todo republicano. Estamos allowed, estamos com a permissão de usarmos os mesmos instrumentos que os nossos adversários usam para nos perseguir e para ir implantando sua agenda? Olha, nessa entrevista que eu indiquei do RFK com o Jordan Peterson, ele diz uma coisa interessante. Lá na época da guerra e tudo, a família dele sempre foi muito ligada aos democratas, não aceitava em hipótese alguma tortura como meio para nenhum fim. E cita até alguns republicanos, como Lincoln, dizendo: se nós aceitarmos alguns meios como válidos para os nossos nobres fins, qual o sentido da luta? Em que nós somos melhores que eles? Nos fins? Então, qual é a grande máxima soviética? Os nobres fins justificam quaisquer meios. Então, assim, temos que tomar muito cuidado quando algumas pessoas que estão revoltadas com toda a razão, com o sistema, com o jogo sujo, com o duplo padrão, virem e falam assim: vamos fazer igual. Chega de 4 linhas, então eu quero o déficit esclarecido. Bukele para mais. Por quê? Porque se nós abrirmos mão dos nossos principais valores, dos princípios definidores do que nós estamos defendendo aqui, what's the point? Eu digo isso com tristeza porque em vários momentos eu mesmo sou tomado por um grau de revolta, de desesperança dentro do próprio sistema que falo para mim mesmo: enough. Chega de... tira os limpinhos da sala e chama os heróis trágicos. A turma disposta a fazer o dirty job. Eu me pego dividido, às vezes, entre o Edmund Burke e o Thomas Paine, o conservador e o revolucionário. É isso aí, é um dilema. É um dilema, porque o jogo é muito sujo, muito bruto. Então, de novo, né? Idealmente falando, seria tão bom se o Trump fizesse maioria também na casa, não precisasse lançar mão desses instrumentos, mostrasse a diferença e, dentro das possibilidades, fizesse o máximo possível para asfixiar esse deep state e colocar o país na rota certa. Maravilha. Mas, se tiver que dar um chute de canela, sem o juiz ver, ou, quem sabe, dar um dinheirinho para o juiz fingir que não viu, e aí? Se for isso, ou o deep state derrubá-lo, impedi-lo de governar, como é que faz?
Então, entende o dilema? Eu não vou jogar pedras. A Ayn Rand capturou bem esse dilema no Revolta de Atlas, quando ela cria um personagem pirata. Ele vai além do John Galt, que quer criar o rancho e virar as costas e boicotar o mundo podre, o sistema. Ele vai além, ele ataca o sistema, ele vira um pirata. Ele sequestra. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A PT à deriva em Fortaleza, nem mesmo a esquerda quer se unir a Lula e Leitão. Lideranças de peso do reduto cearense estão aderindo a voto útil em André Fernandes ou optando por isenção. A resposta é de recusa ao lulopetismo no segundo turno. Há 2 semanas do segundo turno, o PT enfrenta um racha sem precedentes que teve início logo após o primeiro turno das eleições. O partido havia apostado em uma frente ampla de esquerda para consolidar sua posição no segundo turno e assim reverter a liderança de André Fernandes do PL, que obteve 40% dos votos. Contudo, o sonho de união virou pesadelo e o cenário desejado pelo PT não se concretizou. Lideranças de esquerda cearense que eram esperadas para apoiar Evandro Leitão e o presidente Lula recusaram-se a unir ao grupo. Para essas lideranças, essa união seria a maior covardia contra o povo cearense. Internamente, muitos criticam a hegemonia e autoritarismo com que o PT tem agido, sem espaço para outros partidos ou adversários políticos. José Sarto, atual prefeito de Fortaleza e derrotado no primeiro turno, foi um dos que externaram esse sentimento. Outro que engrossou o coro foi Roberto Cláudio, ex-prefeito da cidade por 2 mandatos, que, embora tenha apoiado Sarto no primeiro turno, agora anunciou voto útil em André Fernandes. Outras figuras de esquerda, como Sarto, optaram pela neutralidade, enquanto outras, como Roberto, aderem abertamente a André. Até o momento, nenhuma liderança expressiva da esquerda cearense decidiu caminhar com o lulopetismo. A fragilidade da campanha de Evandro Leitão é evidente. O PT, vendo seu plano de coalizão desmoronar, chegou a procurar o capitão Wagner do União Brasil, mas ele também decidiu apoiar André. O senador Eduardo Girão do Novo, que também disputou o primeiro turno, foi o primeiro a declarar publicamente seu apoio ao candidato do PL. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.